Pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre o caso Antony, atacante brasileiro que está sendo acusado de agredir a ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin. Nos últimos 2 dias, o Antony teve tanto a vida profissional quanto pessoal viradas de ponta cabeça após a divulgação de novas provas contra ele nessa acusação de agressão contra a ex-namorada. Foram tornados públicos áudios e mensagens em que o jogador aparece ameaçando a ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin. E com a divulgação pública dessas novas provas, a repercussão e o impacto foi direto, foi muito grande para ele. Ele que tinha sido convocado para participar dos primeiros jogos da seleção, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, após a divulgação dessas novas provas, ele foi cortado da seleção brasileira para esses primeiros jogos, e o Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, foi convocado para o lugar dele. Essa decisão foi uma decisão conjunta, tanto do técnico Fernando Diniz, quem comanda a seleção, o Fernando Diniz, quem comanda a seleção nesse início de trajetória das eliminatórias da seleção, quanto a cúpula da própria CBF, de tomar essa decisão devido à gravidade das provas apresentadas contra o jogador. E mais do que isso, além dessa situação, a reverberação dessas novas provas contra o atacante brasileiro não para por aí. O clube pelo qual ele joga, o Manchester United, também agora está avaliando afastar o jogador devido à gravidade dessas provas apresentadas contra ele nesse caso de agressão. Até pouco tempo o clube inglês tratava esse caso, essa acusação de agressão envolvendo o Antony, com uma certa indiferença. Essa é que é a verdade. Só que após a decisão da CBF em cortar o jogador da seleção, a expectativa é de que essa posição tomada de passividade, de se ficar um pouco mais alheio a esse caso de agressão, o Manchester United deve mudar essa posição, ficar um pouco mais ativo e também já está avaliando afastá-lo. Vale lembrar que essa expectativa, conforme as horas e os dias vão passando, vem só aumentando, criando uma angústia ali no jogador, sabe? Que ele não sabe o que vai ser o futuro dele, conforme essa investigação vem ocorrendo. Mas assim, fazendo uma análise, a expectativa mesmo, o que tudo leva a crer, é que o Manchester United também deve afastá-lo do time, a exemplo de como ocorreu com outro jogador do Manchester United, o Greenwood, que na época foi acusado pela ex-companheira de agressão e violência doméstica. Daí uma situação parecida com o que vive atualmente o Antony. Antony, vale aqui destacar que é o segundo jogador mais caro da história dos Diabos Vermelhos, como é conhecido o Manchester United, e se envolvendo numa situação delicada como essa. Desde que foi contratado, o atacante brasileiro marcou 8 gols e deu 3 assistências em 48 jogos vestindo a camisa do Manchester United. Na atual temporada, o jogador brasileiro ainda não balançou as redes. E a gente segue acompanhando as atualizações dessa denúncia e também o desfecho sobre esse caso que segue sendo investigado.